Olá, oi, oi, pessoal. Olá, Oi, Beta. deixa eu ajeitar aqui, fazer os testes antes. Pessoal, como é que tá o som aí? Boa noite. Me escuta bem? Me escuta, Rô? Eu tô te escutando bem. Tu me escuta bem também? Eu escuto bem. Tá. E vocês estão escutando? A Sandra, o pessoal Sandra, chegando. Grace, tudo bom? Oi, Pessoal Graça. do suporte da Apex Brasil, tá ali junto conosco. Ah, que bom, ótimo. Dá mais Estão um vendo meu tempo. companheiro aqui? Para não me sentir tão sozinha do lado de cá. Aí eu tenho as minhas fotinhos ali abraçadas nos pinguins. É que os meus ursinhos ficam mais ali pra cima, daí não aparece. Deixa eu arrumar ele aqui para ele ficar Oi, mais aqui. Amanda. Oi, Douglas. Ah, todo mundo quer o pinguim ali. Ah, ele é legal, que ele é um João Bobo. Ah, que bom que Ótimo. só a imagem. Tá bom. Oi, A gente Douglas. passou um sufoco um pouquinho no teste, né, Rô? Porque Sim. a internet não estava muito boa, É, pra mas mim não deu tudo tava boa, certo. mas entrando assim, me convidando, ficou melhor. Eu só não conseguia convidar, mas deu É, certo. Isso que é importante. Ah, a gente vai ter que fazer um sorteio no final. de um jambô, de um urso, de um pinguim? Aham. Esperar o pessoal entrar um pouquinho para dar o tempo da live, né? Que eu vi que algumas pessoas marcaram lá a sortear o pinguim. Ah, isso é uma ideia boa, viu? Pra gente fazer. Vamos sortear um pinguim. Vamos ver quais serão as respostas, mas a gente vai fazer algumas perguntas depois no final, Rô, para ver se a turma está prestando bem atenção, e aí a gente faz um sorteio no final. Ótimo. É, como esta é a minha primeira live, eu tô aqui bastante perdida ainda com as mensagens, você vai me atentando, eu não consegui Oi, eu ler Fábio. ainda. Tô vendo o Hã? pessoal. Tô vendo o pessoal conhecido entrar. Fábio, tudo bem? Oi, Baixo. Oi, Bruna. O pessoal tá entrando agora. Tudo bom? Legal. Oi, Fê. A Fernanda, a Luiz também, conheço. Conheço Sim, virtualmente, né? pessoal Muitos a legal. gente só conhece virtualmente Sim, pelo Facebook, pelo Instagram, mas é como a gente se interage tanto na rede social que é como se conhecêssemos mesmo presencialmente, né? sim. A Fernanda Valls. E hoje é a nossa estreia da nossa quarentena polar, da nossa live. Vai ter mais quatro bem A interessantes. Cris também Na acabou de segunda, entrar. Nossa, na segunda-feira a gente vai estar divulgando os outros assuntos, mas esperem que vocês vão ter surpresa. Bem legal. é só o início da quarentena polar. Ela vai até dia, eu me perdi agora, 14 Dia de 14 de maio, 14 de maio, né? nas quintas-feiras, então vai ter. Da semana que vem vai estar show. Muitas histórias e aventuras aqui. Oi, Michele, tudo bom? Oi, Michele. Que legal. Bom, eu acho que já 8h07, o pessoal tá entrando. Acho que a gente pode ir dando início, né? É, eu acho que sim. A gente tem uma hora de live, né? E Isso. E a gente entrou umas 20 horas por aí, então a gente vai iniciando, o pessoal vai entrando, vai saindo, então a gente vai ótimo. fazendo. Oi, a Juliana tinha mandado uma pergunta, a gente anotou aqui quem participou, obrigada na caixinha de perguntas. Assim nos ajuda a direcionar também as dúvidas que vocês têm sobre a PEX. Se quiserem perguntar aqui, o que a gente conseguir visualizar, a gente responde, o pessoal vai estar dando suporte, respondendo, escrevendo também, tá?
Então, a galera da Apex tá toda por aí. Ótimo. Bom, Rô, você gostaria de iniciar? Eu acho que assim, ó, Gostaria que eu iniciasse? A eu gente acho que pode... pode começar a falar da Apex Internacional, né? E depois a gente parte para a Apex Brasil, das atividades, as oportunidades. Eu acho que a gente inicia, então, falando da Apex Internacional, que é mais abrangente. Tá. Cris, fica na live até o final que vai ter sorteio do pinguim, tá bom? Cris está escrevendo aqui que adorou o pinguim também. Bom, então boa noite, pessoal. Eu sou a Clau, meu nome é Claudinei Elisieri, todos vocês me conhecem como Clau. E eu exerço a função de presidente na associação, na Apex Brasil. E a Roberta é a nossa vice-presidente. Nós organizamos a Quarentena Polar como parte de uma programação por esse período que nós estamos passando, para que a gente também possa dar continuidade nesse estudo polar, dar continuidade na nossa interação. E como a Roberta disse, a gente tem uma programação, né, que está sendo divulgada no Facebook, no Instagram, e a gente inicia então a nossa programação da Quarentena Polar, falando um pouco sobre a Apex. A gente gostaria de divulgar um pouco mais sobre o que é a Apex. Vocês seguem o nosso trabalho no Instagram, no Facebook, mas talvez não tenha ainda ficado muito claro qual o trabalho da Apex, como a Apex surgiu, como participar da Apex, como que ela é organizada, e essa é a intenção, né, da live de hoje. Então, a Apex Brasil, ela é um comitê nacional de uma Apex internacional. Então, ou seja, a Apex, ela é internacional. E aí a Apex Brasil, ela compõe a Apex Internacional. E atualmente a Apex, ela tem 27 membros, 27 comitês nacionais que compõem então a Apex. E o escritório físico da associação fica em Potsdam, na Alemanha. E desses comitês nacionais, eles estão espalhados em todo o globo. Então, nós temos, por exemplo, a Apex Itália, Apex Índia, Apex Alemã, Apex Portugal. E só que na América do Sul nós temos a Apex Brasil, a Apex Argentina, a Apex Chile, e mais recente a Apex Colômbia também, né, fazendo parte desse grande grupo. E como que a Apex Internacional ela é estruturada em termos de administração dessa associação? Então, existe esse escritório, né, físico, mas a maior parte do nosso trabalho é feito virtual, porque nós estamos espalhados, né, em todo o globo, e aí vocês vão ver depois sobre a Apex Brasil, que nós estamos espalhados também, os membros da diretoria executiva da Apex Brasil, eles estão espalhados em várias partes, né, do país, mas existe então esse escritório físico. E a administração, a gestão da Apex Brasil, ela é formada da seguinte forma: existe primeiro um comitê executivo, né, na Apex Internacional. Esse comitê executivo, ele é formado a cada um ano, e ele é elegido pelo conselho, né, por membros do conselho. Então, depois do comitê, se a gente pensasse num fluxograma, a primeira parte seria o comitê executivo. Depois vem o conselho. O conselho, ele é composto por um membro de cada comitê nacional. Então, o conselho executivo, o comitê executivo, ele é responsável por fazer toda a parte de gestão maior da Apex, por tomar decisões principais, maiores, né, sobre a Apex como um todo. E o conselho, ele tem um representante de cada comitê nacional. Então, o conselho que faz parte da Apex Internacional tem um membro da Apex Brasil, tem um membro da Apex Portugal, e depois nós vamos falar aqui quem são os nossos representantes no conselho
internacional. Então, depois, voltando, a gente tem um comitê executivo, temos o conselho e depois nós temos os comitês nacionais, como eu falei para vocês. Então, nós da Apex Brasil somos um comitê nacional da Apex Internacional. Então, todo o trabalho que a Apex Brasil faz, ele é feito seguindo uma diretriz, um acompanhamento e é vinculado à Apex Internacional. Então, eu e a Roberta, né, e toda a diretoria da Apex Brasil, que nós vamos apresentar para vocês, representamos a Apex Nacional. E todos vocês que são associados também à Apex Nacional. Né? Então, a Apex ela foi formada em 2008, né, e o objetivo da associação, que é a associação, então, a Apex é a Associação de Pesquisadores em Início de Carreira. A Associação de Pesquisadores em Início de Carreira, essa seria a tradução da Apex Internacional. Depois vocês vão ver que na Apex Brasil a gente acrescentou, a gente fez uma pequena alteração, adicionando também educadores. Então, essa associação ela foi formada com o objetivo de fortalecer pesquisadores polares em início de carreira, para que a gente pudesse compartilhar as nossas experiências, para que a gente pudesse se fortalecer, fortalecer currículo, inclusive, né? A gente faz todo um trabalho que nós vamos compartilhar um pouquinho mais aqui com vocês, que nos proporciona melhorar o nosso currículo, né? Então, tem essa intenção de que os membros da associação se favoreçam dentro deste grupo. Uma outra parte da associação, um outro objetivo, né, principal, é a popularização da ciência. Então, nós também fazemos um trabalho, que é o trabalho que vocês seguem, né, um trabalho de divulgação e popularização da ciência polar, com a intenção, então, de que essa ciência ela seja compartilhada, ela seja acessada, né, por um público sem distinção, né, um público, desde um público escolar, do ensino fundamental, ensino básico ao ensino superior, pesquisadores em início de carreira, pesquisadores sêniores, né, então essa é a intenção da gente compartilhar e popularizar a ciência. O que seria popularizar a ciência? Seria a gente deixar ela acessível, numa linguagem acessível, né, para que todos possam participar, para que todos possam fazer uma leitura e acessar esse conhecimento. E aí nós vamos compartilhar um pouquinho mais adiante também quais são os trabalhos que nós fazemos de popularização da ciência. Você gostaria de fazer algum comentário a respeito da Apex Internacional, Roberta? Que a Apex Internacional, a Rô então... parou aqui um pouquinho. Oi, tá me escutando? Tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Tá. Então, assim, a Apex Internacional ela foi concebida no 4º Ano Polar Internacional e com esse objetivo de promover esse desenvolvimento de redes entre os pesquisadores, melhorar toda essa comunicação. Então, sobre a Apex, ela é interdisciplinar, ela é internacional transdisciplinar, então envolve todo o público interessado. Não precisa ser só as pessoas que foram para os polos, né? Então, envolve um público também interessado em assuntos polares. Então, pensando também em envolver um público que não é somente o público que vai para a Antártica, né, ou que vai para o Ártico, porque quando a gente fala de ciências polares, nós estamos falando dos dois polos, né, tanto da ciência produzida no Ártico com a ciência produzida na Antártica. A Apex Brasil, ela ampliou o seu conceito de Apex, né, justamente para poder também ampliar na própria gestão, na própria administração da Apex, colocar pessoas que não estão diretamente relacionadas somente a pesquisa, somente a ciência polar. E por isso a Apex Brasil hoje, ela é uma associação de pesquisadores e educadores sobre os polos e os mares em início de carreira. Início de carreira sobre o mar e os polos, que daí então ela se tornou mais abrangente nesse sentido, um pouco diferente da Apex Internacional. Exatamente.
Então, a associação ela é composta tanto por pesquisadores como educadores, né, em início de carreira, e também pesquisa e também discute, né, divulga, populariza assuntos voltados para os polos e para os mares. Ela então fez essa diferença e nós podemos fazer isso porque desde que um comitê seja registrado no seu país, ele pode ter alteração no seu nome, né? Caso contrário, ele vai ser Apex, seguindo a mesma diretriz, a mesma normativa da Apex Internacional. Então, nós conseguimos fazer isso, essa alteração, porque a nossa associação ela é registrada e reconhecida no nosso país, né? Então, ela tem um registro em cartório. E aí, já falando então sobre a Apex Brasil, né? A Apex Brasil, ela se formou em 2008, mas teve o seu estatuto registrado em 2013, né? Então já tem aí uma longa história de Apex. Nós, né, dessa diretoria, nós assumimos em 2018 e a gente está quase se despedindo, né, da associação. A nossa gestão finaliza agora em 2020. E a diretoria executiva, ela é trocada a cada 2 anos. Né? Então, um pouquinho mais adiante a gente vai falar também sobre isso, como que vocês podem participar das próximas diretorias da Apex. Eu gostaria de falar um pouco para vocês como que a Apex Brasil é estruturada. O Cláudio, Apex Brasil... Oi. Só falando o início de carreira, né? O que teve uma pergunta ali, o que significa o início de carreira, porque fica muito vago, né? A gente, para nós, é uma coisa que a gente já está acostumada, mas quando a gente fala início de carreira, é da sua última formação, contando 7 anos, né? Seria esse o período da pessoa considerada em início de carreira. Então, que tu faz parte ali da associação e está se preparando, né, para o mercado de trabalho, para essas ações, essa rede dos pesquisadores. Então, é durante 7 anos o início de carreira. Uhum. Então, pode ser 7 anos após você finalizar a graduação, 7 anos após você finalizar o mestrado, ou 7 anos após você finalizar o seu doutorado, porque é o prazo que a gente considera para que a pessoa estruture a sua profissão. Né? Ela está indo em busca de encontrar o seu caminho no mercado de trabalho, então esse período que ela passa na associação, ela tem oportunidades de melhorar currículo, de ganhando experiência, né? Então é isso que é levado em consideração. Amplia a rede de contatos, né? Então tu começa a fazer uns outros tipos de atividades, depois a gente compartilha aqui que a gente não aprende na graduação. E muitas coisas a gente pode estar se desenvolvendo na própria associação, se descobrir, né? Então, isso que é importante para quem é início de carreira. E daí tu também tem o contato, né? Com mentores, Então, tu é o início de carreira, mas, porém, tu tem contato com todos... como é que a gente pode chamar? De vários níveis, né? Isso, você aprende de tudo, inclusive fazer uma live, como a gente. Eu acho que eu não disse aqui, eu disse no início, mas acho que tinham poucos ainda, né? É a minha primeira live, e eu falei para a Roberta, eu vou te matar depois da live, né? Porque ela que é uma incentivadora e tem feito, ela, a Amanda, né, a Grace também, que tem feito esse trabalho de live, de compartilhar, de interagir com vocês. E essa é a primeira vez que eu participei. Falei, bom, mas vamos lá, se a gente tem que aprender com a Apex, vamos aprender a fazer live também, né? É uma coisa que a gente pode Muito obrigada também por isso, por serem esse suporte para a gente, até o último minutinho na Apex, aprender a fazer uma live. Porque a gente pode dizer que a gente aprende a se reinventar na associação, tá? Então, eu super recomendo. A gente lá no início de carreira, meio cru ainda, né? Não sabendo direito como que funciona. Eu super recomendo para quem está aqui, é início de carreira, fazer parte de uma associação, porque vocês vão ter muito o que ganhar, assim, é muita riqueza, assim, tanto tu desenvolve na prática, vamos dizer assim, né? E consegue fazer a humanização da ciência, isso é muito importante. Muito. A gente vai compartilhar um pouquinho mais na frente, né, Rô, sobre
quantas coisas que a gente aprendeu e que vocês podem aprender, o que a associação oferece, né? É bem bacana mesmo. Eu gostaria de falar, então, agora sobre como a associação ela é estruturada, a Apex Brasil. Então, atualmente, a associação, na nossa gestão, a gente fez uma atualização do estatuto, e aí nós acrescentamos algumas coordenações, né, como a gente se organiza para fazer a gestão da Apex. Então, são 6 coordenações que existem na nossa diretoria executiva, uma secretaria, uma tesouraria e a presidência. É assim que nós estruturamos. E aí eu vou pedir permissão para vocês, que eu gostaria de citar o nome das pessoas, né, que fazem parte dessa associação, e eu vou ler minha colinha para não esquecer ninguém. Mas então, a associação, a presidência, ela é composta por mim, né, pela Roberta. A secretaria ela é composta pela Graciele. Eu vou falar também para vocês um pouquinho a profissão, né, falar a profissão de cada um, para vocês também entenderem como que é diverso, né, apesar de que aqui os biólogos estão tomando conta, mas acho que porque os biólogos mas já têm esse várias... mesmo, sabe, de campo, de gostar de ser, assim, é bem encorajado. Mas, Clau, além dos que já passaram, né, com outros tipos de profissão, porque a associação, ela precisa, por exemplo, o pessoal da contabilidade também, né, já passou vários tipos. Então, uma das perguntas era isso da formação acadêmica. Então, tem de várias áreas. Até para ir para a Antártica também, que é uma curiosidade que as pessoas têm, não é só da área da biologia, tá? Que aqui são vários biólogos, mas vocês vão ver que existem, tem meteorologista, né, e eu vou falar aqui com vocês. Então, eu sou bióloga, a Roberta é bióloga, a Graci, que é a primeira, é da secretaria, é bióloga, Graciele Menezes, né, deixa eu falar o sobrenome, a Ana Olívia Reis, também é bióloga, ela é secretária, primeira e segunda secretária. O tesoureiro, a tesouraria, então, é composta pelo Douglas Lindemann, que é meteorologista. A coordenação de educação. Então, cada coordenação tem 2 pessoas, a primeira e a segunda, primeiro e segundo coordenador. Tá? Então, a coordenação de educação é composta pela Sandra Afonso, que é bióloga, e pela Amanda Bendia, que também é bióloga. A coordenação científica é composta pela Francine Elias Piero, que é bióloga, e pela Juliana Souza, também é bióloga. A coordenação de multimídia é formada pela Adriana de Lira, bióloga, e o Hugo, que é biólogo com habilitação em política. A coordenação de captação de recurso, que é formada pelo Rodrigo Alves, é biólogo, e pela Jerusa Alckmin, que é formada em História. E a coordenação de curso, que é composta pela Silvia Dota, que é formada em Comunicação e Educação, e pela Elaine Alves, que é bióloga. E os representantes internacionais, que são aqueles que eu falei para vocês, que compõem o conselho da Apex Internacional. Então, os nossos representantes são a Michele Moraes, que é formada em Educação Física, a Juliana Souza, né, que também é da coordenação científica, é bióloga, e a Elisa Seibov, que é oceanógrafa. Então, apesar de terem vários biólogos, vocês viram que são várias profissões, e como a Roberta falou, poderia ser desde um advogado, um contador, né? Do direito, a gente já precisou. Na associação, né? A gente está sempre recorrendo a um amigo contador, a um amigo advogado, para poder nos ajudar na associação.
Oi, estão me ouvindo? Ai, voltou. Eu Ai, não sei, eu acho que eu continuei falando. acontece. Eu, eu, Normaliz... eu estava falando, eu não sei, eu estava dizendo, eu apresentei a diretoria, isso vocês ouviram, né? Isso, a gente estava falando das diferentes áreas que a gente já precisou, né, de pessoal da área do direito, contabilidade, igual já passou várias pessoas com outros tipos de formações, né, para ter uma ideia também até na Antártica, né, as pessoas que vão não é só da área da biologia, tem pessoal da arquitetura, entende? Então, para vocês verem ali da história, geografia, então são várias áreas que compõem. É um Isso. baita time, como a Amanda ali colocou. É muito interessante essa troca com o pessoal de diferentes áreas, tá? Claro que o pessoal da biologia acaba dominando aí, mas não quer dizer. Até porque os trabalhos iniciais na Antártica, eles foram muito voltados para os biólogos, né, os naturalistas, além dos exploradores, né? Então, as primeiras buscas que nós fizemos na Antártica foi muito relacionada à existência de vida, diversidade, biodiversidade, que está vinculada à formação do biólogo, né? Mas hoje a gente sabe que realmente é uma área de estudo que cabe todas as ciências, né? Todas as áreas da ciência. Mas eu estava dizendo, e eu acho que eu fiquei falando sozinha, era sobre que então atrás de todo esse trabalho, né, que a gente compartilha no Instagram, compartilha no Facebook, está todo esse time que eu apresentei para vocês. Né, e todo esse trabalho vem do trabalho árduo e voluntário de todas essas pessoas que eu falei aqui para vocês. E além da diretoria executiva, porque essas pessoas compõem a diretoria executiva, nós temos também os membros participativos. Né, os membros participativos eles estão vinculados às coordenadorias, né, às coordenações, e eles fazem um trabalho diretamente associado, né, a nós, a diretoria executiva. E botam a mão na massa com a gente, nos auxiliam no nosso trabalho, e eles estão passando por esse processo também de conhecer mais a associação, de um treinamento, e quem sabe futuramente assumirem a diretoria executiva. Depois a gente fala um pouquinho também como tornar um membro participativo, né, Rô? Até porque todos nós passamos, né, por membros, fomos membros participativos. Eu iniciei em 2012 como membro participativo. Não entendendo muito como que era a associação, a gente vai seguindo, mas nós iniciamos, né? Alguns ficaram mais tempo, outros entraram logo, porque acontece várias coisas de pessoas saírem, né? Então isso vai modificando, mas a gente inicia como membro participativo na associação, que é fundamental. Sim, exatamente. Bom, então como se associar, né, como fazer parte desse time, como participar da Apex, tanto da Apex Brasil como da Apex Internacional? Então, você pode fazer parte, como eu falei, na Apex Internacional, você pode ser de um comitê executivo, você pode ser de um conselho, ou você pode ser de um comitê nacional, ou você é um membro associado à Apex. Né? E você pode se associar à Apex tanto na Apex Brasil quanto na Apex Internacional. E, aliás, a gente indica que vocês façam as duas coisas, né? Se associem tanto na Apex Brasil quanto na Apex Internacional. E como que a gente pode se associar? Qual é o acesso? No site, super simples, né? Vocês vão acessar o site da Apex Internacional, e aí se alguém da Apex estiver aí, puder escrever na mensagem, né, que é apex.is, né? www.apex.is. Já tá ali a Grace Ah, colocou para a Graça nós. colocou Apex Brasil, essa eu estou falando da Apex Internacional. Tá. Mas ótimo, Graça, já deixa da Apex Brasil aí também. Então, para se associar na Apex Internacional, entra no site da Apex Internacional, por esse endereço, e aí vai estar lá, Become a Member, né? Então, se torne um membro. É muito fácil, vai gastar alguns minutinhos. Ótimo, Amanda. Amanda colocou pra gente. E aí você vai fazer seu cadastro, né? Ali na página. É bem fácil, é muito didático, assim, bem
autoexplicativo na página. E na Apex Internacional, na Apex Brasil, você vai entrar no site, que a Graça acabou de compartilhar aí com a gente, né, e vai estar lá, torne-se um membro. E você vai se cadastrar, vai colocar o seu e-mail e vai passar a fazer parte, então, da Apex Brasil. Atualmente, nós temos 457 associados, né, na Apex Brasil, então a gente está crescendo cada vez mais, né, a gente teve um aumento muito grande de associados e a gente fica muito feliz por isso, porque demonstra o quanto que as pessoas estão interessadas na ciência polar, na popularização da ciência, em ter acesso a esse conhecimento que eu não sei como que foi a história de vocês em relação aos assuntos polares, né? Mas a minha, ela praticamente se inicia no meu doutorado. Meu acesso era muito pouco, muito baixo, assim, eu quase não tinha informação sobre os polos. A gente estuda ainda muito pouco, fala muito pouco sobre os polos. E aí a gente tem visto através das redes sociais o quanto que as pessoas estão ficando cada vez mais interessadas sobre ciências polares. Né? E a gente consegue ver isso pelo número de seguidores, pelo número de pessoas querendo ser associado, compartilhando, participando com a gente, inclusive aqui, agora nessa live. Bom, e o que você vai receber sendo um associado tanto da Apex Brasil quanto da Apex Internacional? Você vai começar a fazer parte de uma lista de e-mails, onde você vai receber notícias polares, você vai receber, então, notícias sobre eventos, oportunidades, inclusive bolsas, né, as bolsas da Apex Internacional manda, sempre que tem alguma bolsa de estudo vinculada ao SCA, a qualquer outro órgão, a Apex Internacional, ela manda esse informativo no e-mail e você vai conseguir ter acesso a essas informações. E na Apex Brasil também, a gente tem uma lista de e-mails e você vai começar a fazer parte desse grupo, onde a gente compartilha notícias. A secretaria criou nessa gestão uma coisa super bacana, que é Dicas da Apex, né? E ali a secretaria compartilha com vocês alguns eventos, todas as oportunidades que a gente tem acesso, a gente compartilha ali. E você também começa a ter essa comunicação mais próxima conosco. Né? Nós compartilhamos o nosso informativo ali também, então essa rede toda de comunicação, e se a pessoa ela se interessa muito por esses assuntos polares, ela vai estar recebendo, né, todo esse material. Exatamente. E aí eu falei para vocês que são 457 associados na Apex Brasil, e são mais de 6.000 associados na Apex, como um todo, né? Incluindo toda a Apex. Então a gente já faz assim, a gente já compõe um grupo muito grande, né? E é bem legal quando a gente... É uma identidade também, né? A Apex também é uma identidade, quando você fala, eu sou da Apex Brasil, eu sou da Apex Portugal, eu sou da Apex Argentina... Isso faz também com que a gente tenha uma representação. E o bacana é que, assim, eu vejo o quanto que essa associação tem crescido, porque ela realmente tem sido reconhecida. Quando você fala que você faz parte da Apex, as pessoas já conseguem te vincular a uma entidade, né? E isso é bem bacana, porque a gente também tem visto muito... o interesse de professores, né, de pesquisadores, de pessoas que já estão com sua carreira fortalecida, também buscando trabalhar com a Apex. Isso é muito bacana, porque é isso que a gente pensa, né, e quer como associação também, compartilhar esse conhecimento. Além de pessoas também interessadas na Apex, a gente tem as instituições, tem escolas parceiras também, que iniciaram lá com... uma palestra e já se interessou abrindo seu espaço para a gente realizar eventos. Então, são tanto as pessoas quanto instituições fazendo parte, né? Então, criando toda essa rede que é nosso objetivo com relação à divulgação da ciência. Legal. Bom, quanto à associação, né, sobre a identidade da associação, é isso. Se alguém da Apex que está aí interagindo com a gente, que também quiser fazer alguma contribuição por mensagem, por favor.
Mas vamos compartilhar agora, Rô, sobre os trabalhos que nós fazemos na associação? Vamos, porque são muitos, né? Porque a Apex, ela interage com a comunidade de várias maneiras. E vamos iniciar, então, a gente vai citando ali os nossos trabalhos. E vamos começar por uma que ela é, como a gente chama, do carro-chefe, que ela é a mais representativa, que são as Semanas Polares Internacionais. Até porque elas acontecem 2 vezes ao ano, em maio, aqui é em maio, tá? Por causa das aulas, porque a internacional é em março, mas aqui como tá iniciando em março, fica um pouquinho complicado de ser feito. Mas ela é em maio e em setembro, que é o momento que os pesquisadores, eles vão para as instituições, eles vão para a sala de aula. Então é o momento de desmistificar a ciência, de levar ela de maneira simples para a comunidade no geral. Então, ela acontece internacionalmente e acontece aqui dentro do nosso Comitê Nacional. E é de norte a sul do país, tá? Então, é tanto palestras presenciais, como palestras virtuais. Então, a gente tem atingido um público muito grande aí, foi aumentando. No início, a gente pedia, por favor, para ministrar uma palestra, né? Não é tão simples assim, né? As escolas às vezes não nos conhecem, mesmo oferecendo ali voluntário. Como eu entrei em 2012, era mais assim, a gente oferecendo. Hoje em dia, a gente abre, tem o período da inscrição, tanto dos pesquisadores, pesquisador da Apex, pode ser qualquer pesquisador interessado em ministrar uma palestra, se inscreve ali. E tem o formulário também para as escolas interessadas. Então, com isso, a gente começa a encaixar os eventos, o pesquisador e as escolas, que pode acontecer tanto por meio virtual quanto presencial. E eu vou dizer assim que esse momento do pesquisador entrar para a sala de aula, ele é bem desafiador para nós, porque a gente aprende muitos termos técnicos, né, científicos, e o momento que tu tá lá conversando numa linguagem mais acessível, simples, os próprios alunos te auxiliando, é muito enriquecedor. E eles enxergam, o pesquisador, ele precisa estar mais em contato com a comunidade no geral, porque eles se sentem valorizados, eles olham o pesquisador como alguém muito importante. Então, tudo que essa comunicação, ela precisa ser feita, essa transposição didática, e a gente aprende fazendo. Eu lembro a primeira vez que eu estava ministrando uma palestra para o ensino médio e a educação infantil queria que eu ministrasse para eles. Daí eu pensei, gente, como é que eu vou falar com a educação infantil, né? Eu nunca fiz isso na minha vida e sem nada para mostrar, mas vamos lá. Então, o primeiro momento que eu entrei ali, eu pensei, bom, é isso que eu quero fazer. Eles ficaram encantados. Depois eles, junto com os professores também, né? Porque a gente prepara os professores, nós produzimos materiais para fazer a Semana Polar. Então, foi todo um projeto. Então, as Semanas Polares é interessante por isso, porque não é só a palestra, tem toda uma metodologia por trás, que os professores interagem também, produzem os materiais com os alunos se preparam para receber o pesquisador. E isso é muito gratificante, é reconhecimento. E alguns falando que querem ser cientistas, se interessando pelos assuntos polares, levando isso para as famílias. Então, as Semanas Polares, elas são bem especiais para nós, assim, da Apex. A gente carrega com muito carinho, porque é o momento que muito pesquisador se descobre ali, né? Eu posso falar, porque eu sou uma das pessoas que eu me descobri nessa parte, né? Tanto que um dos meus trabalhos é fazendo a inserção da iniciação científica na educação básica. Então, hoje eu auxilio tanto os professores de todos os níveis, desde a educação infantil, e os alunos a fazerem os seus projetos de pesquisa, apresentar fora da escola, em outros lugares, né? Eles já sendo cientistas, aulas de laboratório. Então, por isso que eu sempre afirmo, né, para vocês o quanto que é importante fazer parte de uma associação, que tu se descobre ali. O meu doutorado em biologia, em pinguins, e foi na associação que eu fui fazendo essa transposição didática,
fui me descobrindo ali, errando, né? Falando difícil e amenizando, fui aprendendo e eles com a gente, né? Porque é muito lindo ver eles com aquelas mãozinhas assim, tudo levantado, querendo perguntar. E isso acontece tanto com a graduação, ensino médio, né? Que às vezes eles não são tantos de fazer pergunta, mas é um assunto que interessa a eles e motiva. Então ali tu retorna para aquilo que às vezes tu perde, né? Que é a curiosidade. É isso que eu acho interessante. Os pesquisadores precisam estar mais na sala de aula, conversando com a comunidade mesmo. E assim, essa falsa impressão que a gente tem, né, de que ciência se faz em laboratório, se faz só com cientistas, né, só com doutores. Quando a gente vai para a sala de aula e a gente escuta tantas perguntas interessantes, né? Quantas perguntas com interesse, com teor científico, né? A gente não consegue responder, na verdade. A minha experiência com esse público é de que a gente nunca consegue responder todas as perguntas porque o nosso tempo se esgota, né? E isso geralmente não acontece com o público adulto, viu? Tu fica com muita coisa ali, eles querem saber. Eu nunca esqueço uma das perguntas bem interessantes, né? Quando eu estava me preparando para uma palestra que veio, o que era mais difícil para o pesquisador, se era passar pela passagem do Drake ou ficar distante da família. E eu assim, nossa, que pergunta a pessoa pesquisou sobre isso para te fazer aquilo, então te toca muito, né? Porque não é só a parte profissional que eles querem saber da tua história, como que tu se tornou cientista. E então é bem isso, é tu ir lá e contar a história, e uma história verdadeira, né? Que tu passa dentro da ciência, então... É porque para eles, assim, fica parecendo tão distante, né? Como se eles estivessem tão distantes de um pesquisador polar, né? De uma pessoa que já foi para a Antártica. Mas olha só, Rô, o nosso tempo está quase, nós temos 15 minutos agora, né? E vamos compartilhar as outras nossas atividades. Tem o Dia da Antártica. A Semana Polar realmente assim, é fantástico falar, e a gente ficaria aqui falando só sobre ela, né? Com as nossas experiências. Fazer uma live só de Semana Polar. Mas a gente também tem, então, o Dia da Antártica. Nós temos, vou falar aqui, depois você volta para compartilhar o webinário, né, um informativo, se você quiser falar um pouco agora sobre nós temos também formação de professores, né, parcerias com outros projetos. Se você puder falar um pouquinho sobre a semana, sobre o Dia da Antártica, como que se configura, a gente vai ter que fazer um apanhado um pouco mais rápido por causa do tempo. Nós temos também os simpósios, workshops. Então, isso é mais ou menos, é um resumo, né, das todas as atividades, e a gente está inserindo também essas atividades, que nem agora a Quarentena Polar, com as lives, então vai aumentando, a gente está aí aberto também a fazer outras coisas diferentes. Então, o Dia da Antártica, ele é o dia onde é comemorado, né, da assinatura do tratado, que ele é voltado para a paz e para a ciência. Então, a data comemorada é do dia 1º de dezembro. Então, uma das atividades que é realizada é a das bandeiras antártica, porque a Antártica ela não pertence a nenhum país. Então, nas escolas, né, a gente realiza que eles elaboram a bandeira, e as bandeiras são levadas por pesquisadores, pelo pessoal do ProAntar também. Várias pessoas auxiliam nesse sentido, de levar para a Antártica e é tirada uma foto, e isso volta a foto, né, para a instituição e divulgado aqui nas nossas redes sociais. E além do que a gente começou também com uma atividade de lives, né, do Dia da Antártica, fotos nas redes sociais em que a gente resgata tudo isso. Então, acho que esse é um resumo. Isso. Tem as bandeiras também, né? Esse trabalho. Você quer falar um pouquinho sobre as bandeiras? Eu falei ali que daí as bandeiras é feito na instituição. Junto com o trabalho das escolas, né? E daí eles escolhem, fazem um sorteio, escolhem as melhores, é levado. A gente publicou não faz muito tempo, né? De várias escolas que participaram, e os pesquisadores lá tirou foto com as bandeiras.
Então é muito legal, os alunos eles esperam ansiosos a sua foto lá da bandeira na Antártica, eles pesquisam sobre o tratado, é isso que é bem legal. E essa atividade está em conjunto com a World Space, né? Com a Julie. Tá. Nós também temos, então, os webinários, né, que são organizados pela coordenação científica, né, pela Ju e pela Fran. Acontece uma vez por mês, né, eu acho que muitos de vocês já participam e foi um evento que foi acrescentado nessa gestão e deu super, super certo. É algo que eu fico muito feliz que a Apex tenha conseguido colocar em prática, né, e realizar, porque todo mês a gente tem a chance de ouvir um webinário na nossa casa, né, com um pesquisador que compartilha sobre a sua pesquisa, que compartilha sobre a sua experiência. Então, eu já aproveito para dizer que o webinário, ele voltará em junho, né, que agora em maio a gente está com a quarentena polar. Mas para quem não sabe também, tem isso, a Grace colocando aí também, né, tem lá no site, né, como vocês fazem para participar dos webinários. E, então, eles são mensais. E recebe certificado, gente. E Olha recebe só, certificado? muito legal. Isso, os nossos eventos a gente emite certificados, tá? Dia da Antártica, as palestras. Então, isso para o currículo é ótimo, tá? Não precisa ser só ali do membro da diretoria, membro participativo. Se quiser participar auxiliando, tem algum assunto interessante, quer compartilhar, pode vir, a gente fala, conversa e a gente direciona. Gelo na bagagem ali, né, Fran, dizendo, bem lembrado, Fran, que nós teremos 4 webinários esse mês, na verdade, que faz parte da quarentena polar, né, não vai ser lá vinculado diretamente somente à coordenação científica, mas é verdade, é uma parceria da coordenação de educação com a coordenação científica, então nós temos 4 webinários, na verdade, esse mês. É a agenda normal que volta em junho, né? Então, o que mais? O simpósio, né? O simpósio ocorre a cada 2 anos, e vocês que estão acompanhando, né, as nossas redes sociais viram toda a programação, participaram da programação, como que ela estava muito bonita e já muito bem encaminhada. Seria agora, nós estaríamos todos juntos, na verdade, né? Se fosse para o estar acontecendo. Nesse momento, provavelmente, nós estaríamos juntos, porque ele aconteceria do dia 19 ao dia 21, né, de maio. Olha, próximo mês, desculpa, foi falha minha. No próximo mês, eu pensei que nós estávamos agora em maio. Então, o simpósio ele seria, né, do dia 19 ao dia 21 de maio, mas ele foi adiado, né, devido ao cenário que nós estamos vivendo. E a gente certamente vai deixar vocês saberem, né, quando será a próxima data. Nós estamos nos mantendo em reunião, discutindo e acompanhando o desenvolver de todo esse cenário para decidirmos uma nova data. E aí, até por isso que a gente fez essa programação, né, da quarentena polar e dos webinários, para a gente estar mais próximo de vocês e estar levando a informação sobre, tá trazendo, né, sobre os polos, divulgação da ciência. Então não deixar isso só do simpósio, a gente não sabe quando que nós vamos retornar, então usando as redes sociais também para divulgar ciência, né, porque não, a gente também tem que estar mais aqui. Exatamente. Nas redes sociais nas redes sociais são falados de tantos assuntos, né, então é importante o cientista estar aqui presente também, trazendo para as pessoas das mais variadas formas. A gente aprende uma coisa na faculdade, mas a gente pode sair um pouquinho fora da curva e fazer diferente, né? Inclusive, nós vamos ter participantes da quarentena polar internacionais, né? A ideia é que a gente se mantenha no mesmo ritmo que a gente estava para a realização do simpósio. É isso que a Roberta falou, ele não vai acontecer agora e ele vai ocorrer, né? Em algum momento ele vai ocorrer, mas para a gente manter esse ritmo que nós estávamos para o evento acontecer no próximo mês, a gente vai ter aí toda essa discussão com vocês e essa interação por aqui. Então acompanha aí na rede social, né, da Apex, quais serão os webinários, as
as próximas lives. Acho importante falar do informativo, né? O informativo, então, é um meio também que nós temos de popularização da ciência. O informativo é muito bacana. Na verdade, meu contato mais próximo com a Apex, o meu primeiro contato mais próximo com a Apex foi o informativo. Em 2014, eu recebi um convite para escrever um texto para o informativo. E foi foi a primeira vez que eu me deparei com popularizar a ciência que eu fazia. Como é que eu ia falar sobre cianobactéria, que já é algo complicado de falar, né? Eu brinco que eu fico o tempo todo me esforçando muito para chamar a atenção, para que alguém me escute falar sobre cianobactéria, do que quando vai a Roberta para falar sobre pinguim, né? Ou vários outros que estão aqui, trabalham também com pinguim. E aí eu tenho que ficar firme, né, para dizer que lá na Antártica existem mais coisas do que pinguins. Não é Grace, não é Amanda, elas que estão da microbiologia também, né? E então, mas eu vou deixar tu concluir. Não, porque esse texto da Clau, eu apliquei muito em sala de aula, tá? Então, tipo, tem como escrever numa linguagem acessível, os alunos se apaixonam por cianobactérias, e isso é muito legal. Então, esse texto eu lembro, porque eu trabalhei várias vezes, né? Então, é bem interessante o informativo também para isso, tá? Levar para a sala de aula, ser trabalhado antes de uma palestra. Muito legal. E assim, foi a primeira vez que eu vi o resultado disso. E que eu falei, poxa, eu quero fazer mais isso, né? Eu quero realmente fazer com que o trabalho que eu faço como cientista, ele alcance mais pessoas. E na época, a presidente da associação era Erli, então tem esses relatos da Roberta, né, que usou os meus textos em sala de aula, mas eu me lembro também que a Erli uma vez me mandou um e-mail dizendo assim, olha, uma professora usou seu texto para a 5ª série. E ela achou super legal, né, gostou de fazer esse trabalho. E eu falei, poxa, que bacana, que legal a gente conseguir fazer isso, né, porque muitos de nós trabalhamos de maneira árdua, né? Produzimos dados e aí a gente faz todo esse esforço para publicar um artigo científico, a nossa intenção é de publicar na melhor revista possível, né? E isso realmente é necessário, a gente gosta disso também e é preciso para a gente também alcançar esse público científico, mas quando você populariza isso e sabe que uma criança de 5ª série está lendo o seu texto, né? É muito bacana e que ela se interessa por isso. Então, são desafios que a gente realmente enfrenta, né, e eu acho que nós não estamos preparados, a gente realmente só se prepara quando a gente bota a mão na massa e vê a dificuldade que é, por exemplo, fazer uma descrição do que é uma cianobactéria para que a pessoa consiga entender isso sem ter um conhecimento anterior, né, e a gente consegue, a gente deleta muitos textos, deleta muitos parágrafos, né, a gente até acha, poxa, eu não consigo fazer essa linguagem, mas a gente não só consegue, como depois a gente quer muito fazer, né? E o informativo... É viciante. É viciante. Eu super recomendo tu fazer, tipo, tu faz o artigo e pega aquele artigo ali, transforma, faz uma transposição didática, escreve de uma maneira mais simples, transforma aquilo para ser passado para as escolas, pessoas da comunidade, isso é muito legal. Isso, então, já aproveitando o informativo, ele está com a chamada aberta, você pode sair dessa live já e começar a escrever o seu texto para mandar para o próximo informativo. Além disso, você vai não só popularizar, como também vai acrescentar no seu currículo a publicação desse texto, né? O informativo ele é semestral, então a cada semestre sai uma nova publicação, a gente recém publicou uma e agora nós estamos com a próxima chamada aberta, que vai até dia 17 de maio. Tá? Então, e ele tem o INSS, né? Ele tem. Bom, a gente também a gente iniciou um trabalho, né, de formação de professores, de oficina para professores. Ou você gostaria de falar um pouco? Você fez algumas, eu também ministrei algumas, né? Esse trabalho, ele começou quando os professores começaram a vir até nós e dizer assim, poxa, eu gostaria muito de discutir isso em sala de aula, eu quero participar da Semana Polar, mas
eu não tenho esse conhecimento. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho esse material. Como é que eu vou introduzir esse assunto em sala de aula? Porque para participar, inclusive, não que necessariamente, né, você precisa, a escola precisa, a turma, a professora precisa ter um conhecimento polar para participar da Semana Polar, mas o professor, ele sente que ele precisa de ter esse conhecimento anterior para começar a introduzir em sala de aula, né, para começar a compartilhar em sala de aula. E aí a gente começou a ofertar algumas oficinas. Eu, por exemplo, dei 2 oficinas em São Paulo, a gente faz todo o trabalho também online, né, virtual. Teve o projeto do Mediantar também, né? Pessoal da UFMG. E assim, ó, lembrando que a gente tem um tutorial, nós temos artigo publicado sobre isso. Lá no tutorial tem várias atividades, que é uma das coisas que a gente coloca ali para os professores, então que eles podem seguir. Então nós produzimos também. A gente elabora laboratório, aulas práticas de laboratório, elaboramos vários materiais, exercícios e atividades que podem ser aplicadas em sala de aula, metodologia que a gente publica tanto no informativo quanto nesse artigo do tutorial e leva na formação também. Então a gente disponibiliza isso. Isso. Então nós fazemos esse trabalho tanto por nós, né, os membros da diretoria, como também fazemos essas parcerias, como a Rô falou, com o Mediantar, né, que foi no final do ano, que teve um grande projeto, né, realizado pelo Mediantar, e também temos uma parceria com a UFABC, né, o curso Antártica ou Antártida, como introduzir os assuntos polares no plano curricular. É um curso de extensão de 40 horas, super, super bacana, né, com aulas, com videoaulas, né, e é muito, muito interessante e traz toda essa bagagem nas diversas áreas, né, das ciências polares, né. Eu acho que já vai dar o tempo da live. A gente vai ter que encerrar. Aqui no meu relógio já vai dar, já tá mostrando, sim, mas aqui não apareceu ainda para mim. É que daí ela vai fechar, então a gente já vai se despedindo para não ficar cortada assim, tipo, do nada, mas eu acho que a gente conseguiu abranger todos os assuntos. Para nós foi bem importante isso, porque sempre ficou, né, o assunto, vamos falar da Apex, né? Ó, onde que vai ocorrer o simpósio dessa vez? A gente estava para acontecer em São Paulo, na USP. Isso. Então era sempre para falar, né, um pouco mais da Apex. A gente faz tantos eventos, mas nunca detalhou dessa maneira. E eu lembro que quando a gente entra na Apex, a gente não sabe muito sobre ela. A gente não sabia nada. A gente foi descobrindo, né? Foi fazendo, foi transformando. Então eu acho que foi bem esclarecedor, foi ótimo para nós também. Espero que para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado e quem sabe a gente também vai começar a praticar um pouco mais isso, né, de interagir um pouco mais, mas eu adorei também participar e obrigada por vocês, de alguma forma também me trazerem esse estímulo, né, para a gente sair do conforto e enfrentar também o que a gente considera ainda como um desafio, né. E eu achei super, super bacana, adorei, obrigada por vocês estarem participando. Tô vendo aqui pessoal da equipe Apex aí, ó, bombando a equipe Apex, bombando no chat. Apex, muito, muito. Ajudando um monte, respondendo, ótimo. Vai encerrar em 27 segundos. Apareceu aqui agora. Tá. É um time realmente fantástico, que vai deixar muita saudade, né? Então, muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. E quinta-feira a gente tem a próxima live, né, Rô? Quinta tem, pessoal, aguardem, que vai ser muito legal. Eu já vi os convidados ali participando da nossa live aqui de hoje. Nós, então. Tchau.